Boa noite, pessoal. Boa noite. Queremos começar essa palestra fazendo uma pergunta. A palestra é sobre relacionamentos tóxicos. Como é que nós podemos lidar com eles? Então, para começar essa palestra sobre relacionamento tóxico, é importante a gente fazer uma pergunta. Você já esteve num relacionamento que, ao invés de fortalecer você, esse relacionamento acabou te esgotando? Onde, mesmo você tentando dar o seu melhor, você sentia cada vez menor, cada vez mais inseguro, cada vez mais confuso, né? Então conta aí pra gente, já aconteceu isso? E se a sua resposta for sim, saiba que você não está sozinho. É muito comum, né, acontecer esse tipo de relacionamentos tóxicos. É mais comum do que a gente imagina, né? E pode acontecer em qualquer área da vida, no amor, na família, até entre amizades, né? Mas hoje a gente vai ver aqui, né, por que tantas pessoas ficam presas a relacionamentos assim. É verdade, né? Então, hoje nós vamos falar sobre como reconhecer esses relacionamentos, entender como é que funciona a mente de pessoas tóxicas. E quando a gente entende isso, a gente não cai em armadilhas. Especialmente a gente vai falar sobre narcisistas, psicopatas e o mais importante, né, Glória? Como se proteger, como se libertar de tudo isso, né? Isso. Mas ajuda a gente aí, né? Manda um aviãozinho aí para 3 amigos, isso pode ser a resposta que eles estão buscando, né? É uma ajuda que eles estão tendo. Assim, compartilha, manda para 3 amigos seus. Dessa maneira, o Instagram também vai perceber e entender que o material ele é um conteúdo de qualidade, né? E pode ser levado aí para outras pessoas. Né, Glória? É isso mesmo. Então, respondendo diretamente a pergunta. Opa, né? diretamente. Vamos falar direto já? Ah, meu Deus. Fala direto logo, hein? Vamos já responder a pergunta do tema da live, né? A Kátia disse, é difícil reconhecer pela primeira vez, leva tempo, depois ficamos espertas. Verdade. Parabéns. É isso mesmo, Kátia, é isso mesmo, né? Parabéns. Graciele, parabéns, é isso mesmo, sejam bem-vindos. Muito bom. O microfone tá bom, né? Vocês estão ouvindo direitinho, né? Que legal. Coloca uns coraçõezinhos aí pra gente saber se tá tudo certo, ok? Muito bom. Assinou, disse que tá ok, beleza. Que bom. Então, Glória, como é que é mesmo? Então vamos lá, né? Respondendo diretamente a pergunta. Como eu lido com uma pessoa narcisista, psicopata? Como que eu lido com um relacionamento tóxico? Então a resposta é não lide. Não lide. Não lide. Essa é a resposta. Isso mesmo. Agora bagunçou tudo, hein? Não lide. Como assim, né? Olá, Nadir. Que legal. Oi, Nadir. Bom ter você aqui. Como assim não lida, hein, Glória? Bagunçou tudo, bugou a cabeça aqui. Tóxico, como lidar? Não lide. É simples assim, mas a gente vai explicar. Mas explica melhor para nós aí. Como assim, Glória? É todos os casos que é desse jeito? Então, como é que é bom isso? Você ter perguntado isso, né? Tem casos mais profundos e sérios onde é necessário um acompanhamento terapêutico, viu, gente? E de perto, viu? Esse acompanhamento de perto. Por quê? Porque o narcisista, psicopata, eles destroem a identidade da pessoa. Se a pessoa é criada, né, com uma pessoa assim, né, lá desde pequenininho, essa pessoa destrói a identidade dela, ela fica desconstruída. Né? A Ruth perguntou, e se for o marido, a gente vai falar, a gente vai falar no final, tá? No final nós vamos entrar nesses detalhes aí. É um assunto delicado, mas a gente vai abordar. Isso, então é muito sério e a pessoa precisa de ajuda para reconstruir a autoestima dela. Né? Então esse é o primeiro ponto. Que é os casos profundos, né? Isso, casos profundos. Casos profundos. E o segundo ponto é que na maioria dos casos é possível dar os passos básicos para se livrar deles, para se livrar de pessoas assim, tá bom? E é sobre isso que a gente vai falar na live de hoje. Boa noite, Delma. A Kátia falou assim, exatamente, nós perdemos a nossa identidade, é exatamente aí, isso. É isso mesmo. A gente vai falar um pouquinho sobre a identidade, né? Então, gente, assim, esse já é o primeiro ponto. Então, a gente quer entregar conteúdo para vocês. O primeiro ponto é assim, ó. Quando se trata pessoas e relacionamentos e é possível evitar, né, no Destrave nós vamos falar mais sobre o papel de ter um relacionamento saudável,
quando a gente fala mais detalhes sobre casamento, né? Mas se é possível você evitar pessoas tóxicas como narcisistas e psicopatas, faça isso. Faça isso, porque essas pessoas, elas nunca mudam, né, Glória? Narcisistas, eles não mudam o comportamento deles, na verdade? Não mudam. Mas, Cláudio, você falou de narcisista, né? Então explica aí para nós. O que é um narcisista? Bom, boa pergunta, né? O que é um narcisista? Boa noite, tem muita gente chegando agora. Patrícia, noite. Legal. Everett, muito bom. Então, assim, olha, o que é um narcisista? Então, nós estamos falando aqui sobre transtornos, né, Glória? Não é uma simples doença. De personalidade. É um transtorno, uma coisa que está fixa lá, não é possível mudar. Então, o narcisista, ele é um manipulador de sentimento. Ele prende você. Ele acredita que o mundo inteiro deve favores para ele. Então, ele não vai buscar melhorar nunca. Pelo contrário, ele acredita que você e que o mundo é que tem que melhorar em agradar ele cada vez mais. Isso. E aí, não dá para transformar, melhorar ou mudar uma pessoa que tem um transtorno desse. E tem algumas frases, né, Glória, que ajudam a gente a identificar. Verdade. Pessoas que são narcisistas mesmo, né? A gente está falando aqui de pessoas que têm um transtorno para valer, né? Como é que é? Quando a gente fala de algumas frases assim que são ditas por eles, fica mais fácil de identificar, né? Então, por exemplo... A Kátia disse, mas ele finge, é isso aí. Sim, é isso aí. Sim. É isso aí. Isso mesmo. Finge. Elaine, boa noite. Sim. Então, a primeira frases? frase, né, que algumas pessoas, né, que têm esse transtorno de personalidade dizem. Depois de tudo que eu faço por você, é assim que você me trata? Depois de tudo que eu fiz por você? Mas me diz aí, Glória, por que essa frase tão bonitinha, né, mostra aí um vampiro emocional por trás, um narcisista por trás? Por que ela é complicada essa frase? Porque faz a pessoa se sentir culpado e ficar na obrigação de permanecer naquele relacionamento. Tem que ficar grudado ali, né? Acho que a CJ diz assim, eu vivo com e nem sabia. Agora você já está aprendendo, né? A Silvia, verdade. Ruth, verdade. Né? A Jane, já ouvi falar essa frase. Mas tem outras frases, né, Glória? Que outras frases também identificam? Por exemplo, quando a pessoa fala assim, né? Ninguém mais vai te amar como eu. Mas isso não é uma frase romântica? Parece uma frase romântica, né? O que tem de errado nessa frase? Nunca ninguém mais vai te amar como eu. Né? Como assim? Isso diminui a autoestima da pessoa, porque faz ela acreditar que não tem alternativas melhores para ela. Uau! Né? Que coisa, hein? Tem mais um outro tipo de frase pra gente? E vai colocando se você se identifica, escreve, né? A Elaine diz assim, ó, meu ex-marido era assim, ele não tem dó nem dos filhos. Infelizmente é esse tipo de coisa, assim. Só. Tá. Ou quando a pessoa fala assim também, né? Você está exagerando, isso é coisa da sua cabeça. Glória, por que esse tipo de frase, ele é uma frase de um narcisista? Por quê? Explica pra gente. Porque ele causa uma dúvida ali na mente da pessoa, para que a pessoa duvide da própria realidade. E ele conta de um jeito tão, ou ela, né? Falando ele, mas ela também. Conta de um jeito tão assim, poderoso, né? Na manipulação dele, que faz até a pessoa acreditar que isso é verdade, né? É isso aí. Que às vezes é uma coisa da minha cabeça mesmo, fui eu que armei tudo isso. E não é, né? Que a pessoa faz você acreditar que você que é o culpado de tudo. Olha que coisa, né? Tem mais uma outra frase que ajuda a gente a identificar isso, Glória? Tem. Por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar, né? Alguma pessoa falando isso. Olha o que você me fez fazer. Essa é clássica, hein? Né? Eu só fiz isso porque foi você que me fez fazer isso. Eu estava até bem, mas depois você, e aí eu fiquei mal e por conta disso eu fiz aquilo. E eu errei porque foi você. Foi você. Né? Uau! E é ruim porque a pessoa sempre coloca a culpa na vítima, né? Vamos dizer assim. E é tão convincente que parece que, né, a pessoa começa a achar que ele tem razão. Ou ela tem razão, né? Pessoal, vocês já ouviram, estou vendo vários comentários, né? Não consigo ler todos, né? A Helene diz assim, ó, ele dizia que eu estava louca, me difamava perante as pessoas, e é esse o comportamento mesmo.
Meu ex fazia com que eu acreditava que era culpada de tudo ao meu redor. Esse é o comportamento de um narcisista, sim. Né? Uma pessoa narcisista pode vir fazer terapia. O narcisista mesmo, não. Não, porque a definição dele, ele acha que o mundo deve favores para ele. É difícil. Ele não... Quem realmente procura terapia são as vítimas. É possível fazer um tratamento psiquiátrico para aquele que queira fazer. Mas mudar ele, o comportamento dele, o temperamento dele, não muda. Um detalhe, gente. A gente citou várias frases aqui, né? Mas olha que importante dizer isso. Não é porque a pessoa falou uma vez essa frase que a gente já vai julgar, né? A pessoa é narcisista. Minha mãe falou isso uma vez, então eu vou atrás dela. Né? Não é por aí, né? Não é, porque é importante identificar um padrão de comportamento na pessoa. Né? Então, se ela falou só uma vez, observa. Esse é um padrão de ela agir, né? Ela demonstra isso em várias etapas da vida, ela repete isso. Né? Aí, se você perceber que é um padrão de comportamento dessa pessoa, o melhor que tem a fazer é se afastar. Aí o melhor que tem a fazer é se afastar. Isso mesmo. Então... Mas tem um a Helenita, ela comentou assim, ó, tem uns que se escondem bem, mas tem uns que você descobre através das palavras. Isso é verdade, viu? É assim mesmo. É assim mesmo. Verdade. Muito bom. Mas você ia falar sobre um outro tipo de pessoa. Eu ia perguntar para você que tem um tipo, né, vamos dizer assim, se a gente pode dizer isso, um tipo de narcisista que é ainda pior do que a gente tá falando. O que é esse daí, né? Esse daí, ele é o psicopata. Então, a gente está falando aqui não de uma doença, um probleminha. Essas duas coisas que nós estamos falando aqui é transtorno de personalidade. A pessoa ela é desse jeito e ela não vai mudar. Talvez um medicamento psiquiátrico ajude a dar uma amenizada nessa pessoa. Mas, gente, não queira mudar, porque não é possível mudar uma pessoa que tem transtorno. Não adianta você ficar chateado que uma pessoa não pega uma coisa com o braço direito se ela não tem o braço direito. Né? Então não faz sentido. Então, por exemplo, vamos falar assim de um psicopata. Um psicopata, ele é uma espécie de grande narcisista, vamos chamar assim, tá? Só que tem uma diferença. Qual é a diferença? Ele não tem o circuito da empatia dentro da mente ligado. Tá? É uma pessoa sem coração. Tá? Ele não tem isso ligado, então é um transtorno, é um jeito de funcionar. E por conta disso, o psicopata vai sempre manipular você, devagar, sutil, para que ele tenha o poder de manter você sempre no controle das mãos dele. É um jogo mais pesado, é uma coisa mais séria, né? Chega aí para agressões e coisas do tipo, né? Mas tem uma coisa importante lembrar, né? Todo psicopata é narcisista. Né? Bem lembrado, Glória. Mas nem todo narcisista é psicopata, né? Como o Cláudio está explicando aqui. É isso né? mesmo. É uma disfunção do cérebro, né? Exatamente, é isso mesmo, é uma disfunção do cérebro. Agora, tem algumas frases que caracterizam isso. Então, eles não chegam assim já e começam a fazer um monte de coisa. Vai muito sutil, e é possível você se livrar quando você está vendo esses sinais. E, gente, nós vamos falar mais sobre relacionamentos e a gente vai falar sobre sinais. E 5 passos que é importante você dar para que você tenha uma vida saudável e não caia em situações como essa de ser vítima de um narcisista ou de um psicopata, né, Glória? É verdade. Isso mesmo. E geralmente perguntam, né? A live ela vai ficar gravada e quem tiver na comunidade vai receber o PDF dessa aula. Nós vamos dar 5 passos importantes. É importante que você anote. E tem uma frase bem legal, essa frase a Glória sempre cita, e ela vai citar para a gente de novo hoje. Uma frase bem legal. Gente, essa frase, ela faz uma virada de chave. É muito bom, né? Mas vamos voltar aqui para o psicopata. Tem algumas, falando de frases, tem algumas frases, né, que identifica ele como o psicopata. Aí uma pergunta, né? É preciso tomar cuidado. Todo homem violento é narcisista ou psicopata? A Ellen perguntou isso. Se ele tem um comportamento, assim, um padrão de comportamento, que você percebe que não tem empatia, né? Que tudo gira em torno dele, que ele não lida com frustração, não aceita que seja ao contrário dele, né? Só que olha que coisa, o psicopata é muito envolvente também. Ele é né? muito envolvente.
Então é mais manipulador mesmo. Bem Por isso manipulador. que alguém comentou aí, né, que é difícil de identificar no começo. Ele não vai mostrar as garras de imediato. Não. Mas ele vai subindo o nível, ele vai ficando Isso. violento e a pessoa ela se sente presa, porque a pessoa ela se sente meio culpada e tudo Isso. mais, ela acha que é culpa dela, acha que se ela fizesse algo mais, poderia talvez dar certo a relação, coisa do tipo, né? E é importante prestar atenção nos sinais, que nem o Cláudio falou, né? Por exemplo, como ele não tem o sistema límbico ativado, a tendência é que ele vai repetir os mesmos erros. Né? Então, às vezes ele é pego assim numa situação muito assim, aí ele vai, talvez ele fale, assim, me desculpe e tal, mas ele vai repetir o mesmo erro. Então aí você já pensa, né? Opa, tem alguma coisa errada aí. Né? Aí ele falou assim, sim, e depois pede perdão. Aí tem que tomar cuidado com isso. Né? Então, assim, a pessoa que pede perdão, ela precisa também demonstrar ações. Ela está fazendo empenho para que isso não aconteça, ela faz de novo e depois pede perdão. Porque o faz de novo, psicopata, pede perdão. ele não pede perdão, né? Então, se for psicopata mesmo, ele só vai pedir perdão se tiver alguma coisa... Não tem que para ele onde tá correr, ele para né? manipular, me eles desculpa, não pedem continua perdão. comigo, vamos tentar de novo, e aí de novo vai lá e faz tudo outra vez. Isso, é só se for por interesse, né? Ó, né? Acho que é Cris, né? Verdade, é envolvente mesmo, é isso mesmo. Isso. E tem algumas frases que eles usam, né? O jogo do psicopata é mais pesado, né, Glória? É verdade. Então, tem frases assim, ó. Se você me deixar, você não vai ter mais nada na vida. Eita, por que é ruim, hein, essa frase? Por que isso aí é ruim? Gente, é uma coisa meio sutil, não fala direto, mas é uma coisa bem direta. O que é? Isso aí é uma ameaça. Ó, se você me deixar, você não vai ter mais vida. Olha. Como assim não vai ter mais vida? Como O que vai assim? acontecer? Então tem um medo, cria um medo para que a vítima não saia do relacionamento. É verdade. Né? Tem outras frases, né? Por exemplo, olha, você é a única pessoa que realmente me entende e eu não sou nada sem você. Mas parece uma declaração de amor, né? Que bonita, Por que é tão né? ruim essa frase? Olha só, hein? Mas essa frase dá a impressão assim que você está preso ali, não pode sair dali. Você é o que é o responsável por tudo que acontece. E se ele não estiver bem, se as coisas não irem bem, a culpa é sua. Olha só, você é o culpado dele não estar bem. Que é isso? Isso é uma manipulação aí, né, Glória? Verdade. E tem mais frases também que ajudam a gente a entender isso, né? Por exemplo, ninguém nunca vai... Ó, essa é clássica, hein? Essa daí é... A gente escuta isso em vários atendimentos, ó. Ninguém nunca vai acreditar em você se você contar o que aconteceu aqui entre nós. Uau! Uau! Olha né? só. E aí? Então isso é a manipulação, isola a vítima e a vítima ela não tem vontade, coragem de buscar ajuda, porque ela começa acredita, a achar né? que... Ela vai falar, aí. poxa, não vão acreditar em mim. E tem gente que passa anos assim, não revela, não fala o que está acontecendo, fica lá não em perigo. Não conta. Por tanto medo que tem de que não vão acreditar nela, né? É isso mesmo, tá? E tem outras frases, por exemplo, né? Se eu não posso te amar, ninguém mais vai te amar. Olha só eu é que amo você. Então, também tem um perigo iminente. Tem uma coisa assim, mostrando uma possessividade extrema. E também tira o amor próprio da pessoa por ela mesma, porque ela acha assim, poxa, então se ele não me amar, então eu tô perdido na vida, então eu tenho que continuar aqui. Né? Isso. Então assim, ó, nós gostaríamos muito que vocês entendessem assim, que no que diz respeito a narcisistas e psicopatas, é importante entender assim, ó, que mesmo que você deseje do fundo do seu coração que essas pessoas mudem, você está esperando uma coisa que é impossível. Por isso, mesmo que seja meio perplexo, porque a gente quer acreditar no ser humano, né? E o ser humano tem um grande potencial, e parabéns porque você acredita no ser humano. O ser humano ele pode mudar, ele tem esse desejo de mudar. Mas, gente, é importante entender que existem certas limitações que só o poderoso Deus é que tem capacidade de mudar, né? Então é um transtorno mental, é como se um pedaço da cabeça está quebrado, não funciona. Então, se for possível, depois a gente vai comentar um pouco sobre relacionamentos de casamento, né? Mas se for possível,
A sugestão é? Não lide com pessoas assim. Não lide, né? não tenta ajudar, não tenta lidar com transformar. pessoas assim. Não adianta. Porque a gente está falando de um transtorno, Isso. né, Glória? E assim, né, a gente precisa entender a natureza da pessoa tóxica, a natureza dela. Né? Que não faz sentido esperar, como o Cláudio falou, que a pessoa mude. Não importa se você rastejar, se você levar essa pessoa para terapia, ela não vai mudar. Né? Mas tem uma história, né? Uma ilustração que vai ajudar a gente a entender isso muito bem. É sim, né? Tem sim. É uma que eu gosto de contar. É uma ilustração assim que vocês não vão esquecer mais. Mas antes, convida alguém, né, para essa live. Você conhece alguém que quer saber sobre isso, que é importante para essa pessoa saber sobre isso? Chama ela, fala que a gente convidou. Gente, compartilha. Tem um aviãozinho aqui, ó. Clica nele, manda. Isso, fala assim, ó, Cláudia, manda para outras pessoas, você lá. né? Manda para outras pessoas, manda para um amigo, para uma amiga. Ele vai poder tirar proveito disso. Essa história que nós vamos contar, ela vai ajudar você e vai acalmar o seu coração, porque você vai entender a sua posição, né? Então, por exemplo, acho que foi a Dora que escreveu ali ela fez algum comentário assim, né? Que faz a pessoa se sentir culpada, a pessoa está presa nesse relacionamento, né? Val, boa noite, né? Então, essa história, ela tem um elemento curioso. Então, a gente gostaria que você prestasse bastante atenção, tá? Compartilha, manda para outras pessoas para que elas possam tirar bastante proveito. Então, a história é assim, ó. Tinha um homem muito bom mesmo. Ele era bonzinho, era bom demais. Então tinha um homem muito bonzinho e que ele estava se preparando para poder atravessar um rio. Só que quando chegou na beirada do rio, esse homem ele viu ali um escorpião tentando fazer a mesma coisa. O escorpião estava com dificuldade, tentando segurar uma folhinha para subir na folhinha e atravessar o rio. O homem, porque era muito bonzinho, se condoeu, né? E perguntou assim: senhor escorpião, você está tentando atravessar o rio? Aí o escorpião falou: mas ninguém me ajuda, né? Estou numa vida difícil aqui. Aí o homem falou assim: olha, eu posso ajudar você. Eu vou atravessar o rio, eu pego a folhinha e levo você. Aí o escorpião ficou: muito obrigado, existe alguém nessa vida, no mundo tem pessoas boas, né? Aí o homem falou assim: tudo bem. Só que é o seguinte, eu tenho alergia à picada de escorpião. Se você me picar, eu vou morrer. Então, eu atravesso se você concordar com o seguinte: não pode me picar. Tudo bem? O escorpião falou assim: mas é claro, eu vou por acaso picar uma pessoa que está me ajudando? Jamais vou fazer uma coisa dessa. Então o homem, meio desconfiado, pegou a folhinha, o escorpião estava lá, e foi atravessando o rio com aquela folhinha. Só que de olho no escorpião, né? Mas na metade do rio, quando a água estava muito agitada, era meio fundo, aí ele deu uma distraída assim para ver onde é que estava, e o escorpião pensou assim: olha, ele não está me olhando, é agora. Sabe o que ele fez? Ele foi lá e pá! Picou. Deu uma picada no homem. O homem, ele falou assim: o que foi que você fez? Eu já estou sentindo veneno. Ele está vindo, vai me dar parada cardíaca, eu vou morrer aqui e você vai morrer comigo. Por que você fez isso? O escorpião lhe disse assim: é porque eu sou um escorpião, é a minha índole, é picar. É isso que eu faço. Mas o escorpião completou: o que eu não entendo é você. Você é um homem bom, você é um homem sábio, você sabe que eu sou um escorpião. E por que você me pegou? O homem muito bonzinho disse: é porque é a minha índole querer ajudar todo mundo. E aí, Glória, como é que fica essa história, Glória? Gente, que história. A gente queria saber de vocês. Quem que é o errado dessa hisória, gente? Por Quem favor. que é o errado nessa história? Escreve aqui que a gente quer ver. Quem que é o errado nessa história? É o homem bonzinho ou é o escorpião? A chave aí você vai te ajudar a livrar de relacionamento tóxico, hein? Quem que é o errado na história? Então vamos lá. Quem que é o errado? Escreve aí. O que você acha? Quem é que está errado? A Silvia falou o homem, a Delma falou o homem bonzinho. A Delma está afiada, hein?
O homem bonzinho, Elaine é um homem bonzinho, adora... o errado é o escorpião, adora... A gente vai conversar, hein? O homem, a Débora o homem, a Elaine falou que é o homem bonzinho, né? A Lizzie falou o homem bonzinho, a Madi, eu acho, o homem, a Nilza, o homem, né? A Daya, o homem, a Ruth, o homem bonzinho. Unânime. Vocês estão afiadas, hein? Parabéns para todos vocês, hein? A Evelyn, o homem, perfeito, hein? Perfeito, muito bom, muito bom. Então, o homem bonzinho, gente, é assim, ó. Para que ele vai ajudar um escorpião? Fala sério. Por quê, né? Então, assim, ó, inclusive o tema dessa história, assim, não é um homem bom, é um homem bonzinho. E na história a gente apresentou ele como muito bonzinho, né? Então, errado é ser o escorpião, mas precisamos ter sabedoria e deixar de ser tão bonzinho. É isso aí. É isso aí. Parabéns, Saber Kátia, reconhecer, parabéns, tá? olha, né, a natureza de cada pessoa. A gente, né, já sabe que a natureza de uma pessoa psicopata, narcisista, a natureza dela é de escorpião, né? Por que a gente vai querer mudar essa pessoa, né? Ou ajudar? Por que a gente vai... Exatamente. Talvez a gente pense, não, eu vou conseguir ajudar essa pessoa. Ninguém conseguiu, mas eu vou. Olha, conseguir. eles não entendem, porque assim, eu tenho um jeito. Olha, eu sei como levar, eu sei como tratar, sabe? Olha, é que vocês não têm paciência, mas se ficar do jeito certinho, você chega lá. Eu consigo. Mas gente, não é possível. É um escorpião. É a natureza, é a índole, né? É a índole da pessoa. É importante mudar a índole. Quem não escutou a história inteira, a live vai ficar gravada, tá? E você pode voltar e assistir e ouvir essa história inteira. E ela é importante porque ela ajuda a gente a entender algo fundamental, né, Glória? É sim. E é uma coisa muito importante, até que é uma marca registrada nossa aqui, que vocês já perceberam, né? A gente sempre vai ajudar vocês a se tornarem adultos saudáveis. Esse é o nosso objetivo, né? É isso aí. Para que vocês consigam se proteger e se cuidar sozinhos, né? Por isso que é muito importante saber lidar com esses tipos de relacionamentos, né? Para você não ser uma presa numa teia de aranha, né? É isso. É isso aí. E a gente vai explicar então como tomar cuidado com relacionamentos assim. A gente já está falando, né? Mas tem mais coisa. Tem uma frase que eu até vou pedir para vocês anotarem essa frase. Talvez vocês já conheçam, mas tem tudo a ver com a live de hoje, né? A frase é assim, ó, se vocês quiserem anotar. Sua tarefa não é curar pessoas tóxicas. Sua tarefa é curar em você o que te conecta a elas. Ser bonzinho é muito ruim, tem que entender a natureza, é isso mesmo, né? Maria, você chegou agora, seja bem-vinda, tá? A live vai ficar gravada, você pode assistir. Né? Eu vou repetir a frase, importante. tá, gente? Repete a frase, Glória, pra gente que é fundamental isso. Daí vai ajudar mesmo, tá? É assim, ó, sua tarefa não é curar pessoas tóxicas. Sua tarefa é curar em você o que te conecta a elas. Olha que incrível. Gente, esse é o ponto. Você conhece alguém bonzinho? Manda um aviãozinho para ele se livrar do escorpião. Tá bom? Manda lá. Então assim, ó, precisa saber isso. Rimou, né? Rimou, né? Com aviãozinho. Você conhece alguém que é muito bonzinho? Manda um aviãozinho. Porque é importante ajudar a pessoa. Essa frase que a Glória citou, ela é fundamental. Existe a bondade no coração. Parabéns para vocês que têm essa bondade. Mas lembra, tudo demais faz mal. Né? Tem um provérbio que diz assim, que mel é bom, mas mel demais faz mal. Né? Então vamos ver se alguém sabe de onde que saiu esse provérbio. Isso ajuda a gente a entender assim, ó, que, como é que é a frase, Glória? Não é? Sua tarefa não é curar pessoas tóxicas. Sua tarefa é curar em você o que te conecta a elas. Então, gente, aqui, como a Glória falou, no Destrave Sua Vida, a gente fala muito disso. Aqui no Questão de Terapia também a gente fala bastante disso, que é assim, ó, você precisa aprender a ser uma pessoa que cuida de você mesmo e está preparada. E no Destrave Sua Vida, cuidado disso, da sua dependência emocional.
né? Porque quem cai nessa... a gente pode até se enganar com alguma pessoa que seja assim, né? Só que quem permanece em relacionamentos assim, aí tem alguma coisa para tratar, né? E aí lá no Destrave Sua Vida é visto sobre isso, né, Cláudia? É visto sobre isso. É tratado isso, na verdade. Maria, a gente vai comentar um pouquinho sobre isso que você falou aí, tá? Quer ver? Vamos ensinar aqui? Vamos fazer uma coisa, né? Vocês querem ver um pedacinho de uma sessão de terapia? Imagina, como é que é uma sessão de terapia para lidar com isso, né? Então vamos imaginar assim um cenário, tá bom? Então vamos lá, então vamos fazer assim, ó. Então eu sou o cliente da Glória, você vai se virar. Legal isso, né? Então você é o cliente da Glória, tá bom? E eu vou falar aí sobre narcisista. Então é muito comum, né, a gente escutar questões de mães narcisistas. Então vamos imaginar uma coisa assim, né? Então vamos lá assim. Sabe o que é, Glória? É que assim, ó, é que minha mãe, ela é narcisista. Eu sofro muito na mão dela. Ela trata muito bem o meu irmão e ela me despreza. O que eu faço, hein, Glória, para lidar com isso? Isso é muito ruim, viu? Eu imagino, é muito ruim. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Por que você falou assim, ó, eu sofro muito na mão dela? É porque ela não me dá atenção, né? O meu irmão, só elogios. Eu... só arrepios. Você não sabe as loucuras que minha mãe fala por aí. Fala sério, me ajuda, vai. Entendi, mas peraí. Isso que você fala, as loucuras que ela fala, né? Por que isso ainda te incomoda? Por que isso te incomoda tanto? Ó como que é a terapia, né? Ele ficou até mudo. Agora eu vou ter que pensar, né? A terapia é pra isso, pra pensar, né? Peraí. Bom, é porque eu quero que ela fale bem de mim. Ela não faz isso, ela faz o contrário. Ela não fala bem de mim, é isso que eu quero. Peraí, então deixa eu ver se eu entendi. Você quer mudar o jeito da sua mãe. Você quer que ela seja uma outra pessoa. É isso? Você vê que interessante? Terapia faz a gente pensar mesmo, né? Não, assim, sabe, não é assim que eu quero que ela muda, não quero virar a cabeça dela, né? Assim, Glória, eu só queria que ela me amasse. Eu tô pedindo muito, eu queria que minha mãe me amasse. Eu tô pedindo demais? Muita coisa? Você não tá pedindo demais por querer amor. Todos nós queremos amor, né? Então você não tá pedindo demais, não. Mas o problema é que você está esperando esse amor de uma pessoa externa, no caso da sua mãe. Né? Você está esperando que ela dê esse amor para que você se sinta amado, não é isso? Tô esperando demais, né? Tá bom, então tá. Então, peraí. O que eu faço com essa sensação de não me sentir amado? Como é que eu faço, então? Gostei da sua pergunta, porque você perguntou assim, ó, o que eu faço? O que eu faço, né, com essa sensação? E parabéns por isso, porque você está querendo fazer alguma coisa, tá vendo? Você parou de esperar dela, né? Mas tem uma coisa bem legal que você pode fazer, sabia? Mas fala sério, o que é? Eu quero saber, o que eu preciso fazer? Aprender a se amar e não depender dos outros. Aprender a se amar e não depender dos outros, para ter amor. Enquanto você era criança, você esperava que o adulto te desse amor. É uma necessidade da criança. Mas agora você, como adulto, você pode cuidar de si mesmo. E olha que coisa, ó. A sua mãe não ensinou você a se amar. Mas agora você vai fazer isso por você. Uau! Você vai se ensinar. Que coisa, hein? A ter amor por você. Eu não consigo ver direito o nome. A Etheli Modas, ela falou assim, está igual a minha mãe. Ateliê Modas, está igual a minha mãe. Pois é isso mesmo. Essa frase é toda para mim. É isso mesmo, tá? Muito bem. Mas, bom, então a gente viu aí como é que lidou com mãe e tudo mais, né? Essa frase que a Glória falou é muito interessante. Então, a mãe, ela não ensinou você a se amar, mas agora você precisa aprender a fazer isso. A gente ensina muito isso no Destrave. Isso começa com uma conexão com sua criança interior. Então você vai aprender a se amar para conseguir fazer isso e alcançar lá, né? Isso mas mesmo. Vamos apimentar aí, né, mas Glória? Tem uma coisa que eu queria te perguntar. Agora eu que vou perguntar. Eu sou casada com um narcisista. Tem muita gente que fala isso, né? Eu sou casada com um narcisista. Ela falou assim, é Cláudia, do ateliê. Prazer, me achará. Muito bem. Tá legal, então, Glória. Então você é o quê? Pra quem fala assim, ó, eu não, né? Mas pra quem... A gente escuta muito a pessoa falar assim, ó, eu sou casada com um narcisista. O que eu faço? Uau! E agora, hein? Porque a gente falou assim, ó, não lide, né? Mas e agora? Vamos entender. E agora? Então assim, é meu marido, né? Então tá, é por isso que eu não tenho marido. É brincadeira, né? Gente, vamos assim, ó. Nos dias atuais,
as pessoas são cada vez mais egoístas e preocupam-se apenas consigo mesmas. Então tem muita gente com comportamento narcisista, mas ela não é o narcisista que tem um transtorno, como a gente comentou, né? Então é muito importante que assim, quando eu falo assim, tem um problema no relacionamento, meu marido é narcisista ou esposa, sei lá, o que eu faço? Bom, primeiro passo, precisa entender o nível desse problema, porque aí a gente vai separar uma coisa da outra. Então, entender o nível desse problema. Então, vamos lá, né? Nós vamos falar aqui de duas situações onde é muito comum um relacionamento não dar certo. Tem duas situações, né? A primeira situação qual que é, Glória? É assim, porque é que nem o Cláudio falou, né? Não vamos confundir as coisas, né? Essa primeira situação é quando o relacionamento está ruim, mas os dois desejam ceder de alguma forma, né? Às vezes é só uma questão de que eles estão na função errada dentro do casamento. Às vezes a pessoa nem é narcisista. O que está acontecendo às vezes é que a função está errada. A mulher está no lugar do homem e o homem está no lugar da mulher. Ou seja, a mulher pegou o leme do navio e o homem deixou ela com esse leme. Deixou ela dirigir o navio, sendo que ele que tem a responsabilidade de tomar a frente, de fazer as coisas, de trazer o necessário para a família. Ele que tem essa função. Só que o mundo do jeito que está hoje, né, bagunçado, o que acontece? Muitos relacionamentos, vamos dizer assim, a maioria, está com a função errada. Ele espera que ela vá matar os dragões lá fora, né? Quando na verdade... E quando na verdade é ele que deveria matar. E ela acaba se tornando uma mulher guerreira dentro de casa, mandando nele, tratando ele às vezes como um moleque, né? E isso parece daí, começa uma briga e parece que são narcisistas, mas às vezes é só as funções egoísta, erradas mesmo. Está só pensando em si mesmo e tudo mais, né? Então precisa entender e voltar para cada um para a sua função. Aí nesse caso, às vezes realmente não é narcisista mesmo. Primeiro precisa ver isso. E lá no Destrave a Sua Vida, né, de novo falando, a gente fala muito sobre isso, gente. Né? Porque às vezes vocês ouvem a gente falar isso e parece que, assim, poxa, mas eles falam do jeito, parece que é tão fácil. Não é tão fácil assim. Mas por isso que a gente elaborou um processo terapêutico estruturado, né? Para isso, gente. É feito para isso, com muito carinho. Né? E lidar com situações, né? Alguém comentou ali, acho que foi Cris, né? Que é filha única e a mãe é bem assim. Cris, quando você entende dependência emocional, e a gente trata isso nesse processo terapêutico, e a gente vai abrir a oportunidade para quem quiser entrar amanhã nesse processo terapêutico, tá? Amanhã. Então, não percam, não gente, perca, amanhã, tá? Amanhã na live a gente vai falar sobre isso, como é que faz para entrar. Vai ter umas coisas bem legais que vocês vão gostar, uns bons... Não pode falar. Não, pode falar. É segredo, deixa para amanhã. Mas a gente vai falar sobre a chave para fazer isso, né? Isso. Então, assim, quando você entende dependência emocional, e 60% do Destrave a Sua Vida, que é o processo terapêutico, fala sobre dependência emocional, aí você entende seu papel. E você deixa de ficar sob a influência de um relacionamento narcisista como esse que você falou, que é sua mãe. Tá? A gente menciona isso, né, e fala bastante sobre isso daí. Porque é aquela coisa, né? Você tem que curar em você o que te conecta, né? Exatamente, que está conectando você com outra pessoa. Né? Você já está adulto, mas por que eu estou ainda conectado com isso, né? É isso aí. Aí no Destrave vai ajudar você. Muito bom. Então a gente falou aqui de duas situações. Uma situação, a primeira está na função errada, né? E o Destrave é perfeito para ajudar nisso. E a segunda, gente, é quando você está do lado de uma pessoa que é tóxica mesmo, né? Então, assim, é quando você está num relacionamento ruim, mas só você é que cede. Então, só você tem que fazer tudo, você é o culpado de tudo, todo o negócio está em cima de você. Gente, isso é um caso grave, né? É um caso muito sério isso daí. Então, é crucial que você busque ajuda. Então, busque ajuda de especialista, nesse caso, é sessão de terapia individual, para poder ajudar você a lidar diretamente com isso. Tem certos casos que a coisa fica pior, então a pessoa precisa ir procurar uma polícia
para poder se proteger. Então, é necessário que a gente deixe muito claro aqui uma coisa que é fundamental, muito importante, que é assim, ó, se você está num relacionamento que está ruim, está te fazendo mal, você tem que estar sempre cedendo. E você está correndo perigo, aquelas frases que a gente falou lá de cima, você está correndo perigo. Então, não hesite em buscar ajuda. Infelizmente, muitos crimes acontecem. Por quê? Porque se adia muito buscar ajuda. Isso é uma coisa muito séria. Tá? Então, esses são os casos assim que você está percebendo que não está nada legal, então você tem que ir atrás desse tipo de coisa aí, né, Glória? É verdade. Então, lembra qual que é a nossa tarefa, gente? Não é curar pessoas tóxicas, tá bom? Se tiver numa situação assim, procure ajuda, caso você, né, como o Cláudio falou. Mas se for outros tipos de relacionamentos, a gente já falou, não lide. Né? A sua tarefa não é curar essas pessoas, mas sim curar em você o que te conecta a essas pessoas. Então, por isso é fundamental agora, né, que a Cláudia falou, aqueles 5 passos. Ah, chegou os 5 passos, hein? Né? Os 5 passos que a gente precisa aplicar, né, para a gente se livrar disso, tá bom? O primeiro passo é, se você já passou por situações assim, ou passa, né, sarar suas feridas. Isso é fundamental. Sarar suas feridas. Porque quem passou por isso, né, fica cheio de feridas. Principalmente que veio lá da infância, né? Então, você vai precisar decidir que você é o único responsável que vai cuidar de você mesmo. Não vai depender de que uma outra pessoa faça isso. Então, você precisa decidir assim, ó, eu vou sarar minhas feridas. Eu tenho feridas e eu vou sarar elas. Né? Mari, nós vamos colocar um PDF da aula. Se você perdeu alguma frase, vai ter um PDF da aula lá na comunidade, tá? Você pode clicar no link da bio e tem assim, a comunidade Destrave Sua Vida, você entra lá, que assim que acabar nós vamos colocar um PDF com todos os detalhes dessas frases importantes, tá bom? Você não vai perder nada não, tá? E a Silva Mendes, eu acho, né? Então ela falou assim que o que o Cláudio falou é verdade, né? E teve que chamar a polícia para que ele pudesse ir embora. Então é necessário tomar uma ação, tá? E geralmente as mulheres acabam adiando, como você falou, né? As mulheres Quando vão adiando muito. Vão procurar ajuda, já está num ponto assim. Tem violência e tudo mais, né? Então a Glória falou assim, ó, do primeiro dos 5 passos para conseguir resolver as coisas. Então é sarar feridas. Sarar feridas. Segundo, se perdoar. Isso é fundamental, se perdoar. Por quê? Você precisa resolver qualquer coisa que faz você sentir que você não é uma pessoa boa. Então, se tirou a sua identidade, é necessário fazer isso. É verdade. E tem outro passo, né, Glória? Outro passo é se amar. Né? É possível aprender a se amar, viu? Decidir ter um amor por você mesmo, se admirar, ficar contente com você mesmo, com quem você é. Isso é fundamental. Depois, o 4º passo, entender que querer ajudar esse tipo de gente ou controlar os outros é uma ilusão. Apenas aceite as pessoas como elas são, sem querer controlar, sem querer mudar, apenas aceite e está tudo bem. Né, Glória? Tem outro passo aí, né? Tem outro passo, o 5º passo é ter sonhos alcançáveis. Né? Isso vai manter você olhando para frente, porque você foi impedido de fazer isso, né? Roubaram seus sonhos, vamos dizer assim. Então é importante você ir construindo aos pouquinhos sonhos alcançáveis, começa de pouquinho e vai aumentando, tá bom? Isso vai dar felicidade para você. Muito bom. E para alcançar tudo isso, né? Como é que faz para alcançar tudo isso, Glória? É fácil? Tem alguma ajuda? Tem o processo terapêutico Destrave Sua Vida. É feito para isso, é elaborado para isso, tá bom? Mas o processo terapêutico, ele é terapia em grupo? Todo mundo vai saber dos meus problemas, a gente sentar numa roda, vai ficar falando, vamos gritar tudo junto, como é que é? Não é terapia em grupo. Não. É uma mentoria, né, vamos dizer assim. É uma sala de aula, mas a gente fez de um jeito que ficou parecendo terapia individual, né? Porque você pode responder ali no chat, né, na mentoria, você vai poder responder no chat, tanto no particular como no público, se você quiser, né? Mas você pode fazer mais assim, privado, tá bom? Alguém perguntou ali, né? Acho que foi a Cris Freitas, né?
Então, assim, ter sonhos alcançáveis seria ter alvos? É isso daí, Cris. Mas veja assim, ó, esses alvos, eles têm que ser alvos que faz você se sentir bem você com você mesmo. Então, no Destrave Sua Vida, nós falamos sobre 4 pilares. Então, que são pilares importantes da gente. Então, um pilar fundamental e importante é um pilar espiritual, mas ele não é o único. Então, tem um pilar espiritual, tem um pilar que envolve o emocional, o pilar físico. Saúde física e o profissional. Profissional, que tem a ver com o seu fazer dinheiro. Então, é importante que você tenha alvos na vida que satisfaçam esses lados para você se sentir bem equilibrada. Isso. E a gente aborda isso. Porque quando a pessoa é vítima, né, de um relacionamento tóxico, ela é como se ela não pudesse sonhar, ela não aprendeu a fazer isso. Então, como a gente falou, né, você que agora vai precisar ensinar para você, aos pouquinhos, até esses alvos, esses sonhos alcançáveis. Isso mesmo. Tá? Então, tem que ser alvos que eles, para cada campo da vida, é bom que a gente tenha alvo. Então, para cada campo, para cada objetivo da vida. Então, tem um pilar central que é o mais importante. Então, se você é uma pessoa religiosa, o mais importante é o seu pilar espiritual. Mas lembra, dá para você sentar numa cadeira que tem 4 pernas, que tem uma perna grossa e tem 3 pernas finas que nem um palito? Não dá, né? Não, então assim... As 4 são importantes. As 4 são importantes. Então tem um pilar que ele é importante, em volta dele você cria os outros. Mas é importante você ter equilíbrio neles para que você se sinta bem e você vai mais longe. E pode desenvolver ainda mais os pilares que é importante para você. Porque nós fomos criados para estar em movimento. Para ter coisas a fazer para frente. Né? Audrey Torres. Oi, acho que meus pilares estão todos precisando de manutenção. É isso aí, Audrey. Menina, vai pro Destrave Sua Vida. Entra no Destrave Sua Vida, tá? A gente fala sobre cada um deles e sempre assim, ó, respeitando o que você pensa, o que você acha. Não vai fazer mudanças loucas na vida, nada disso. E no Destrave você descobre por que você está se sentindo assim? Por quê? Qual que é a trava? Isso que é legal do Destrave Sua Vida. Por quê? Você vai descobrir o que está te travando nesses pilares. Viu? A gente não vai só mostrar o que precisa fazer, mas por que você está assim. Lá tem exercícios terapêuticos profundos que você vai entender quando você vai lá, se inscreve. A gente vai abrir amanhã, né? Ô, Glória, então assim, ó, o Destrave Sua Vida, ele é como se fosse o quê, em outras palavras? Como se fosse mais de 15 horas de sessão de terapia aplicada. Já imaginou se você fosse pagar 15 horas de sessão de terapia de uma vez? Né? Então nós fizemos uma coisa que é um custo super acessível para que você possa tirar proveito e ter informação de qualidade, que é a terapia, que é o lado emocional, trabalhar o lado emocional e conseguir fazer com que você se sinta bem. Então tem algumas coisas que a gente trabalha aí no Destrave, né? Alguma dessas coisas assim envolve, por exemplo, você sentir que a sua vida faz sentido. Então, nós conhecemos muitas pessoas que têm pilares fortes na vida. Inclusive, um pilar que a gente preza muito, o pilar espiritual. Mas ainda assim, tem uma sensação de que parece que as coisas não estão bem, não estão andando. É porque tem um desequilíbrio e alguma outra coisa está precisando se tomar cuidado. Isso. Então, com esse equilíbrio vai mais longe. Mas não é só isso, né, né, Glória? Aí no Destrave é visto isso, né? Também sobre se livrar da ansiedade. Olha que coisa, não é normal ficar ansioso o tempo todo. Sempre ansioso, não é sempre normal. ansioso, sempre ansioso. Né? Tem algum motivo. Aí lá no Destrave Sua Vida é visto isso também, né? Isso mesmo. Que isso mais, mesmo. Cláudio? Muito bom. Então assim, gente, amanhã nós vamos ter uma live que vai começar às 8 horas, a gente vai explicar todos os detalhes sobre o Destrave. Mas entra já no grupo, tá? Entra no link da bio, você vai estar no grupo e você vai receber todas as informações por lá, tá bom? E nós tratamos também, olha, mágoas. Procrastinação, e questões de dependência emocional, né? Algumas sensações. Deixar de ser aquela pessoa que faz tudo pelos outros e você fica sempre para trás, né? Tem uma questão assim que pega principalmente as mulheres, né? Deixar de ser mulher guerreira, cuidar mais do seu feminino, né? Isso é importante. Isso é importante. Então, como fazer isso? Então, está num relacionamento, está num casamento onde o marido não está tomando a conta, não está indo para frente, dá aquele desespero, você sai fazendo um monte de coisas, né?
Então, como ter equilíbrio com isso? Você vai entender a raiz do problema, né? Por que você precisou se tornar uma mulher guerreira? Né? E outras sensações, como por exemplo, a sensação de que sua vida está passando, que você perdeu o controle. E uma coisa que a gente trata bem mesmo, e é importante, nós já percebemos isso, tem um peso gigante nas pessoas, que é assim, ó, se livrar do sentimento de culpa, que é um sentimento enorme, não deixa você andar, e quando você transforma culpa em responsabilidade, o negócio anda. Tá? E nós temos assim uma imagem mental específica que a gente trabalha bastante isso, para que você consiga virar a chave e sair disso, para ter uma vida leve e fazer a coisa andar. E você está bem, né, Glória? É isso, gente. Então não percam amanhã a live. O tema da live de amanhã é a chave para destravar a sua vida. Você vai receber uma chave. Você vai receber a sua chave. Né? Ela colocou ali assim, ó, eu gosto muito de fazer mais pelos outros, mas lembra que na história de hoje tem que ter um equilíbrio, senão vai te fazer mal, você trava a vida, tá? Sou bem essa frase. A questão é ir para você, né? A culpa é aquela que nós não devemos vestir, é isso mesmo. O casaco. A Glória falou o casaco da culpa. Legal, Delma. É isso daí. Delma, o casaco da culpa. Muito bem, então, gente, amanhã, live, às 8 horas da noite, nós vamos dar detalhes para você poder entrar nesse processo. Não perca essa oportunidade. Entre nesse processo, destrave a vida. Vai ser tratado 10 questões fundamentais. Se você tiver um desempenho extremamente baixo, vamos dizer que você melhore 30%. Poxa, melhorou 30%, já é 30% na vida, né? E se melhorar 10% só? Já serviu. As pessoas estão o tempo todo na internet procurando ser 1% melhor. Se você melhorar sério, 10%... Né? Sabe, então, quando Mas a gente sabe que você vai melhorar mais. Quando a gente sai daquele monte de sugestão que as pessoas dão, que os amigos dão, e você entende o que está acontecendo e por que você está preso ali, você destrava. Tem uma frase que a gente gosta muito que é assim, ó, não existe trava que não se abra se você não tiver a chave certa. O Destrave a Sua Vida vai ser apresentada as chaves para você destravar a sua vida. Isso. Tá bom? É isso. Então a gente espera vocês. Quem quiser tirar um print da tela, por favor, compartilha. A gente depois vai repostar, né, no nosso Instagram. E vai ser um prazer ter vocês com a gente, tá bom? Quem quiser printar a tela... tá bom. Começou a dar dor da minha bochecha. Gente, é um prazer ter vocês conosco. Nós vamos colocar mais informações, também um conteúdo de bastante qualidade no nosso perfil. Compartilha, divulga e depois coloca lá. Você ficou com alguma dúvida? Foi posto alguma coisa que a gente não respondeu? Isso, a gente vai deixar a live gravada, aí vocês colocam lá nos comentários. Escreve lá que a gente vem responder no comentário de todo mundo, tá? E na live amanhã a gente vai fazer um breve resumo e vai apresentar para vocês as chaves para destravar a vida. Tá joia? Gente, obrigada. Até amanhã então, viu? Até amanhã. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite.